Bom dia! Bom dia! Bom dia, Larissa. Bom dia, Lian. Gente, o café delas ninguém faz nada sozinho, hein? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei onde você está. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga e cofundadora do Café Delas, que é o podcast das pessoas empreendedoras e intraempreendedoras. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Café Delas Histórias. Temos aqui hoje Larissa de Paula. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. Gente, essa menina é fina e ela tem uma profissão que já foi minha, no século passado. Mas eu não era boa fotógrafa, não. Eu era bem um quebra-galho. Ela não. É uma pessoa fantástica. Eu já vi todas as fotos dela. Vocês não têm noção do nível. E nova, né, gente? Uma garota. Muito Tudo obrigada. bem, Larissa? Tudo bem com você. Tudo Obrigada pelo jóia. elogio. Só elogios reais, viu? Parabéns. Obrigada. Gente, vamos lá. Larissa, onde você nasceu? Conta pra gente. Eu nasci aqui mesmo, em BH. Sou gêmea. É mesmo? Sim. Olha. Meu irmão estuda Direito lá nos Estados Unidos. Não quis seguir carreira de fotógrafo. Gente. Então, eu e a minha irmã somos fotógrafas na minha família. Ah, você tem mais uma irmã? Tenho mais uma irmã. Irmã mais velha. Você pode falar a idade? Sim, eu tenho 27. Falei que era uma garota. Basicamente uma menina. Mas eu comecei a fotografar tem muitos anos. É mesmo? Eu fotografei desde os meus 15. Nossa! Quando eu fiz 15 anos, eu fui fotografada e eu amei a sensação de ser fotografada. De realmente escolher um look que tinha a ver comigo, o cenário, toda essa produção, sabe? Da gente se sentir bem, de olhar no espelho e falar assim, nossa, realmente eu tô muito bonita. E aí eu gostei muito disso e eu falei assim, gente, toda mulher merece esse lugar. Uhum. Então eu comecei a fotografar mesmo com 15 anos. Hoje em dia eu até recebo orçamento falando assim, Lari, eu quero que você me fotografe de novo, mas eu tenho 27 anos também. Eu fico, gente, realmente, eu tinha 15 anos. E é muito legal, porque eu sempre amei esse universo feminino, fotografar as fases da mulher. E hoje em dia eu tô mais focada no mundo corporativo, né? Em empresárias, empreendedoras. Então eu gosto muito de ir evoluindo junto com elas e realmente ver o passo a passo, essa evolução. E eu falo que todas vão voar muito alto, que eu quero voar junto e ir acompanhando, e é muito legal. Ah, que legal. Inclusive, gente, eu tô meio emocionada aqui, porque é a primeira vez que eu tô aqui no seu podcast BH. Não é esse o nome, Lian? Então, e esqueci, gente, de agradecer as semijoias que eu tô usando hoje, da Letouché, por sinal. que por um acaso é minha irmã. Olha que Minha irmã produz semijoias já tem mais de 20 anos. É psicóloga também e também é artista plástica. Ou seja, lá em casa o pessoal é meio polivalente. Bom, então vamos lá. Mas você nasceu em BH mesmo? Nasci em BH. É? Você nasceu em qual região? Eu nasci, na verdade, assim, eu nasci em Contagem, fui registrada em BH. É mesmo? Mas eu moro a vida inteira no mesmo lugar. Aí agora, assim, eu estou querendo mudar, mas eu fico até assim, gente, a vida inteira no mesmo bairro, na mesma casa, mas faz parte as mudanças, né? Elas são bem-vindas. Você mora em casa? Moro em casa. Eu fui criada em casa e só quando eu casei pela segunda vez que eu fui morar em apartamento. É, Já nossa tá com casa 10 é tudo anos. de bom. É bom A demais, gente, né? é tipo uma rocinha no meio da cidade, assim, tem muita natureza, tem passarinho cantando, aí é difícil desapegar disso, né? Porque eu amo Você tá na região da Pampulha? Sim, próximo aqui. Ah, que ótimo. É, mas eu amo, assim, jardim, amo ter espaço, olhar pro céu, ver a natureza, eu amo. Sou muito ligada à natureza de verdade mesmo. Ah, que bom, que ótimo. Então, com 15 anos, você já mostrou essa vontade de aprender a fazer fotografia, mas aí você fez algum cursinho? Como que foi isso? Eu faço sempre, né, vários cursos de aprimoramento, porque assim, eu comecei vendo vídeo no YouTube, lendo o manual da câmera e fazendo, né, porque a gente aprende muito mais atuando do que sentado atrás de um computador. Então, a gente tem que mesclar, a gente tem que fazer essa parte, né, de estudo, mas também a parte da ação, né, igual ali na frente tá escrito que você inspira ação. Então, é realmente isso. A gente tem que agir, a gente tem que se movimentar e as coisas vão acontecendo. Então, eu fazia muitas fotos
pensando em mim mesmo. Falei assim, eu gosto muito de me ver dessa forma, então eu ia fazendo. E eu sempre fui fotografando e mostrando para cliente. Então ela ia falando assim, acho que esse ângulo aqui não me favoreceu muito, esse aqui eu gostei mais. Aham. Eu falo, beleza, então a gente vai lapidar o que você mais gosta. E hoje em dia eu tenho até um processo, assim, antes de fazer as fotos, para realmente entender o que a pessoa gosta, para na hora ser mais assertivo, para eu não ficar, né, constranger a pessoa e tudo. Então eu faço uma reunião de alinhamento antes, eu conheço a história da pessoa, eu entendo quais são os pontos fortes que ela quer demonstrar, quais são as coisas que ela quer disfarçar de alguma forma. Então eu gosto muito de conhecer a pessoa de verdade, porque toda marca, né, tem uma pessoa por trás. Então eu gosto de entender de onde ela veio, o que ela quer, o intuito principal com aquela foto, né? Como que ela quer comunicar e tudo. Então tem todo um trabalho antes de apertar o botão, para que realmente ela se identifique naquela foto, ela realmente se enxergue, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás, que você já está falando da profissão. Ai, desculpe. Eu quero saber mais, quer dizer, o que você quiser falar, logicamente, né? Bom, e aí você estudou aqui em Belo Horizonte, chegou a fazer alguma formação superior? Sim, eu estudei biomedicina. Biomedicina? É. Gente! As pessoas falam assim, nossa, nada a ver com a foto. Mas o meu propósito, assim, de trabalhar com mulheres, de fazer com que as mulheres se sintam melhores, sabe? De elevar a autoestima, a autoconfiança, sempre foi o mesmo. Porque na biomedicina, eu foquei em estética também. Sei. Então, assim, o propósito é o mesmo, de trazer mais autonomia para as mulheres, fazer com que elas se sintam mais confiantes e seja da forma que for, por exemplo, usando a fotografia como meio ou a biomedicina estética, sabe? Então, eu sempre gostei de gente. Então, eu pensei assim, quando eu fui estudar, né, a faculdade, eu já atuava como fotógrafa há muito tempo. Eu fui para a faculdade, eu estava com 19 anos. Então, já tinha 4 anos que eu fotografava. Claro que eu fotografava para os outros, né? Eu era menor, então eu fotografava para as outras pessoas, fazia freelance para vários fotógrafos, mas eu estava à frente dos eventos, né? Então a pessoa me via, eu fazia muito evento. Mas eu sempre foquei em mulheres, então eu fazia mais debutante. Então tinha o ensaio e o evento e depois o álbum. Sei. Então eu fui aprendendo a fazer o design, a atender cliente, a vender, a tudo. Todos os detalhes que englobam apertar um botão da câmera, que é muito mais do que só isso, né? Então, eu fui fazendo tudo isso e quando eu fui escolher a faculdade, eu pensei, beleza, gosto de gente, mas eu também gosto de viver. O que eu vou fazer que eu não precise ficar 100% só para estudo e uma coisa que eu posso mesclar com esse meu propósito? E aí, eu escolhi a biomedicina, que foi meio que por acaso que eu conheci também a faculdade. Mas eu gostei muito, porque tem várias vertentes na biomedicina, sabe? Não, fantástico. Gente, que história, hein? Impressionante. Eu posso dizer, então, que a sua única profissão até hoje foi fotografia? Minha única profissão. Você acredita que eu nunca fui CLT? É mesmo? Nunca fui CLT. Sempre empreendi. E eu acho legal, porque esse desafio de empreender que não é fácil, né? As pessoas, às vezes, falam demais de um encanto e tudo mais, mas todo trabalho não chama trabalho à toa, né? Dá muito trabalho. Mas eu amo esse propósito, realmente, de ter uma conexão direta com o meu cliente. Eu gosto muito disso. Que fantástico. Uma história interessante. Bom, mas vamos voltar lá. E aí, o seu irmão, você falou que ele mora fora. Tá morando fora. Ele estuda o que você disse? Direito. Já formou? Ele forma agora em março. Qual país que ele mora? Ele tá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Olha, gente, ele conseguiu uma bolsa, alguma coisa assim? Ele foi por bolsa. Ele fez uma prova e aí pela prova ganhava a bolsa, sabe? Por mérito, não era igual aqui tem cotas e tudo mais, isso. Não foi por mérito mesmo. Ele fez uma prova e ele estudou aqui na UFMG em Direito, sabe? Então, ele foi pela UFMG uma vez, quando ele estava durante a faculdade. Aí foi só um intercâmbio para trabalho, estudo, né, de inglês e tudo mais. E aí, depois, quando ele se formou, ele aplicou para a faculdade de lá. E aí, ele conseguiu fazer a faculdade lá e, graças a Deus, todo mundo se uniu para poder que ele realizasse esse sonho dele e eu morro de orgulho.
Não é interessante demais. Bom, nós vamos fazer um intervalo, a gente já volta, tá? Perfeito. Já voltamos. Esse é o barulhinho nosso, Larissa. Adorei. Sejam bem-vindos ao segundo bloco com Larissa de Paula, nossa fotógrafa. Aliás, eu tô achando que você é a primeira fotógrafa do Café Delas, hein? Olha que privilégio. Muito bem. Nós já temos mais ou menos uns 150 programas gravados? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Bom, se eu falhei, gente, desculpa, tá? Porque eu tenho a época que a gente era só podcast. Aí a gente só rodava na rádio web e no Spotify. Na época da pandemia, né? Bom, então vamos lá. E aí você apaixonando com a fotografia, como que foi o apoio da sua família? Foi tranquilo? Porque acaba que é uma arte. Mesmo você fazendo biomedicina, como que foi? A minha família sempre apoiou, assim, porque a minha irmã acabou abrindo a porta primeiro, né? Então aquele choque, assim, meu Deus, alguém vai empreender? Mas assim, a minha família sempre empreendeu, assim, a minha avó, por parte de mãe, ela é muito empreendedora, daquelas que a gente fala assim, que vende até avião caindo, sabe? Ela é muito essa pessoa. Então, ela já teve loja de móveis que todo mundo conhecia, chamava Áurea Móveis. Então, assim, essa veia empreendedora da parte da família da minha mãe sempre existiu. E da família do meu pai já é mais contido, assim, sabe? De, não vamos arriscar, vamos ser CLT, porque aí tem mais certeza, mais previsibilidade e tudo. Mas aí acaba que a gente não consegue se aguentar, né? A gente que nasceu com essa veia empreendedora não aguenta, quer empreender e toda hora vem ideias diferentes de empreendedorismo, né? Então eu fiz vários cursos no Sebrae, de tudo quanto há de curso de venda, curso no Sebrae para empreendedorismo. Eu ganhei também no Sebrae uma vez o curso do Bootcamp, já ouviu falar? Eu sou instrutora do Bootcamp. Você foi, né? Eu trabalho ainda lá. Olha só. Então, eu fiz o curso do Bootcamp. Aqui em BH? Foi. E eu ganhei o curso do Bootcamp pela melhor foto na Feira do Empreendedorismo. Você acredita? Olha, gente. Eu fiquei, gente, olha só, tá vendo? A foto não me larga, não tem jeito. Eu tirei uma foto que pra mim era meio normal ali. E aí eu ganhei na feira, que tinha muita gente, né? E foi 2019, no meu ano de formatura da faculdade. Certo. Então eu comecei a fazer o bootcamp, a faculdade, TCC, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai indo e deu tudo certo. Formei bem lá no bootcamp, bem na faculdade, fiz estágio. A gente tem uma energia, né? Demais. Quando a gente quer. Demais. Que hoje em dia eu fico assim, será que eu ia dar conta? Mas na época fiz tudo certinho e tenho todas as apostilas. Aí eu fico relendo, né? Porque a gente muda também e tudo. Mas me deu uma base bem interessante do processo, né? Das coisas. Eu gostei muito. Eu penso assim, que a gente pode ser seletista e empreender ao mesmo tempo. Chega no momento que a gente vai ter que escolher, né? Eu já fui os dois ao mesmo tempo vários anos, né? Já tô com 34 anos que eu trabalho e já fui vários anos. Mas é isso, cada um se encontra, né? Agora, a realidade do Brasil é que a maioria das pessoas que empreendem é por necessidade. Verdade. É mais de 60%. Algumas por oportunidade, outras por hereditariedade, e pouquíssimas pessoas são realmente empreendedoras natas. Entendi. De 1 a 2% só, sabia? Olha só. Então a gente se descobre empreendedor exatamente a maioria por necessidade. Você começou a empreender por oportunidade. Verdade. Né? Por uma vontade da fotografia, e ali você foi continuando, foi se qualificando, foi para outra área. Mas em algum momento você pensou em largar a fotografia? Já pensei. É mesmo? Já pensei. Mas assim, eu amo realmente o meu trabalho e o resultado dele, né? Mas empreender não é fácil. Então eu acho que todo mundo pensa às vezes, né? Vou desistir. Aí no dia seguinte, não, vou continuar. Ou no minuto seguinte. Então eu acho que essa montanha russa faz parte. Mas quando você também tem um cargo interessante numa empresa, também tem muita responsabilidade, sabe? Sim, sim. Então no frigir dos ovos ali, trabalho vai dar trabalho. Então, o que eu acho que a gente tem que firmar mais é no propósito realmente, sabe? Eu acho que isso ficou meio banal, assim, porque as pessoas falam muito na internet,
Mas é literalmente isso. Porque se a gente não tiver um foco, né, um objetivo claro assim, é difícil manter. Mas eu acho que trabalho por trabalho todos dão. Então a gente tem que escolher qual é a luta que a gente quer lutar, qual que é o objetivo que a gente quer alcançar. Mas eu gosto muito de atuar, mas eu gosto desse contato e desse propósito. Então, eu acho que a fotografia é realmente um meio. Então, eu posso mudar o meio, mas eu vou continuar no mesmo propósito, sabe? Uhum. Mas quando você começou a tirar fotos profissionalmente, você lembra quantos anos você tinha? 15. Exatamente com 15? Sim. E ali você já fez curso? Automaticamente? Não, aí ali eu já comecei a ser freelancer, eu já comecei a atuar. E aí eu não atendia cliente, eu não fazia a edição exatamente, mas eu fotografava. Então eu tinha o atendimento com o cliente na hora. Sim. E as fotos. Então eu tinha que saber o ângulo, eu tinha que saber enquadramento, mas antes eu era assistente, né? Então, tipo assim, eu arrumava o vestido da pessoa. Ah, entendi. Aí antes eu andava... dos 15? Não, com os 15. Então, vamos colocar que eu comecei a realmente a fotografar com 16. Mas com 15, eu comecei a ser assistente. Então, é porque assim, quando a gente faz 15, todas as amigas fazem 15, né? Então, a demanda aumentou muito. Então, tipo assim, eu rapidamente tive que começar a fotografar, entendeu? Então, foi então no ensaio, eu arrumava vestido, andava com catálogo impresso. A gente não tinha o celular moderno igual hoje, não. As pessoas falam, nossa, é muito novo. Meu celular mudou muito desde na minha época. Demais. Eu tenho uma foto minha, assim, com um catálogo debaixo do braço, com um monte de referência, e o celular daqueles quadradinhos, assim, que digitava o teclado. Aí a gente punha o catálogo, aí eu olhava a foto, direcionava a pessoa, organizava, e minha irmã batia a foto, ou outro fotógrafo. Gente. E aí, depois, com isso, isso no ensaio. E aí, no evento, geralmente a gente fotografa com 2 fotógrafos, dependendo do tamanho, de quantidade de convidados e tudo mais. Então, tinha o fotógrafo principal e eu era o fotógrafo secundário, entendeu? Entendi. E aí, com o tempo, acho que 16, mais ou menos, eu já estava fazendo o evento sozinha, né? Como fotógrafo principal. Porque, realmente, eu já tinha um olhar mais treinado ali. E aí, foi rápido para eu realmente ser o fotógrafo principal. Gente, que fantástico. Eu tô impressionada. Porque, querendo ou não, é muito nova. Eu nasci basicamente dentro da fotografia. Meu pai tinha isso como hobby. Mas é uma época que a máquina fotográfica era o preço de um carro. Então... Mas hoje não tá muito diferente, não, cara. Não. Você pode olhar aí, ó. Todas essas câmeras lindas aqui, ó, caríssimas, tá? Queria te contar, não, porque... E ainda, hoje em dia, porque antigamente era aquela câmera já inteira, né? Exato. Agora não, o corpo é um valor, que é o corpo da câmera. Aí a lente é outro valor. A bateria, o cartão, o flash, a luz, é um gasto, é um investimento alto. E aí as pessoas falam, né? Nossa, mas isso tudo para uma foto? Eu falo, não. Realmente, o equipamento é um custo alto, né? É tecnologia. Sim. Então, a tecnologia, ela vai se atualizando, vai melhorando, vai mudando. E é um investimento, né? Porque hoje em dia, esse tipo de fotografia que eu faço, de marca pessoal, corporativa, empresário, ela é um investimento. Então, a pessoa que contrata, ela tem um porquê, né? Uma mensagem que ela quer transmitir, um intuito que ela vai fazer. Então, por exemplo, a pessoa faz a foto para fazer um lançamento. Então, o que ela vai lucrar com aquela foto ali é muito maior do que o que ela investiu. Então, é realmente um investimento, é realmente não só em memórias, né? Porque ela vai continuar sendo um investimento em memórias para sempre. Mas esse ramo que eu tenho atuado é realmente um investimento para alcançar um objetivo maior, né? Muito bom. Bom, nós vamos fazer um intervalo, a gente já volta no próximo bloco. Perfeito. Tá bom? Gente, hoje eu não tô acertando esse batido ali. Não sei o que tá acontecendo. Tudo bem, querida? Bom, Larissa, eu tô impressionada com a sua história, porque assim, você é muito nova. Vamos colocar que você tem 12 anos já de experiência. Menina, nem me lembro. Muito tempo, né? Começou como assistente, mas depois, rapidamente, você já tirava foto sozinha, assim, né? Com 16 anos, igual você contou. Tô impressionada. Agora, me diz uma coisa. Você falou que hoje você trabalha mais com mulheres. Isso. Empresárias, Isso. certo? Empreendedoras, né?
Onde que você tirou esse start? Porque você começou ali no debut, né? Nas debutantes, que era a época que você estava também, né? Isso, exatamente. Quando que veio esse start, assim, vou trabalhar com mulheres? Como é que foi isso? Então, quando eu comecei ali com 15, fui assistente, com 16 eu já, mais ou menos ali por 16, eu comecei a fotografar principal, né, fotógrafo principal. E aí, nesse meio do caminho, eu fiz a faculdade com 19 até 2020, que aí eu tinha, acho que 23 anos. E aí veio pandemia, né? Foi. Aí eu falei, gente, evento acabou, né? Não podia fazer evento. Então, eu me formei em 2020 e veio pandemia. Nossa! Aí, por isso que, assim, eu não atuei na biomedicina tão exatamente, porque não deu esse time, assim, e tudo, porque eu ia navegar num mar novo. Aí eu falei assim, eu vou continuar no que eu já faço, já domino tem um tempo. Então, e eu já gosto muito, que é a fotografia. Então, eu continuei atuando na fotografia. Eu fiz até foto à distância, você acredita? Como que é isso, gente? Na pandemia não podia sair de casa. Via computador? No iPhone, Sim. Quando a gente liga, né, de chamadas de vídeo, tem como fotografar pela chamada de vídeo. Certo. E eu fiz o ensaio gestante dessa forma, você acredita? Mentira. 2 gestantes dessa forma, porque eu não podia sair de casa. E aí eu fiz, aí quando você tira a foto pelo iPhone, a pessoa tem que ter um iPhone também, né? Aí você tira, as fotos vêm toda pra sua galeria, pra quem tirou a foto. E a resolução é boa? Não é maravilhosa, né? Mas era o melhor que dava no momento. É tipo um print mesmo de tela? Não, usa a câmera da pessoa. Então, sai na qualidade da câmera da pessoa. Tá. Então, não é tão ruim, não. Olha, interessante. Aí eu combinei com ela primeiro, falei assim, pega um café da manhã, vamos colocar na cama de tal forma. Aí eu ia no foninho, até tem um story que eu fiz na época, assim, com o fone, eu falando, faz isso, faz aquilo, senta assim, olha pro lado e tal. E aí eu ia tirando a foto, ia tirando. E aí depois eu peguei todas as fotos, editava e mandava as melhores pra ela. Então foi realmente um ensaio à distância. E aí... Era uma mãe, né? Esse era um gestante. Uma gestante, já estava gestante. Tava gestante, E aí, nessa época aí, 2020, eu tive que fazer isso, assim, ficar presa em casa todo mundo e inventando alguma coisa pra fazer, né? E aí, 2021, eu falei assim, gente, eu vou realmente tentar conciliar as duas áreas, que as pessoas ficavam, né? Mas não é um absurdo você não usar o seu diploma e tudo. Aí eu fui e tentei conciliar. Só que é muita coisa para fazer. Porque qualquer empresa não é só ir lá executar uma coisa. Você tem que fazer 1 milhão de outras tarefas, né? Então, eu tentei conciliar em 2021. Gostei muito da biomedicina. E aí, no final do ano, eu falei assim, não, eu vou ter que escolher. Aí eu fui escolher a fotografia de volta. E aí, quando eu escolhi a fotografia de volta, eu falei assim, não, realmente eu tenho que lidar como empresa. Porque eu sempre fui mais nova, comecei muito cedo, então eu não lidava assim tão processo, tão certo. Eu sempre tive o CNPJ, sempre fiz as coisas bem feitas e tudo, mas eu não tinha tanto isso de, não, eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu preciso criar uma empresa, né, para se tornar uma empresária de verdade. E aí, em 2021, que eu realmente falei assim, não, eu vou fazer isso dar certo. E aí, então, tem basicamente 3 anos, na verdade, que eu estou por conta da fotografia. Porque antes desse período eu conciliava com várias outras coisas. Então, 2021, 22, 23 e 24, mas foi o finalzinho. Então, 3 anos que eu tô realmente por conta de só fotografar, vivendo de fotografia, entendeu? E as empresárias chegou quando? Já no início, no final da pandemia? Nesse momento, assim, que eu pensei assim, não, eu realmente preciso focar em um nicho. E aí, em agosto do ano passado, eu fiz uma especialização em marca pessoal. E foi muito bom, sabe, eu ter feito essa especialização, porque eu tinha os processos que eu fazia, mas eu não tinha tanta clareza do que eu queria, assim. E essa mentoria que eu fiz foi realmente um divisor de águas, assim, de agosto para cá, e eu tenho focado e falado para um público só, para um público ideal específico, então tem fluído muito melhor, sabe? E a mentoria, ela é pautada em 3 linguagens, a não verbal, a verbal e a mista. Então, faz com que a foto realmente tenha uma intenção, uma mensagem bem desenhadinha, sabe? E a minha professora, né, a minha mentora,
Ela é jornalista, então ela tá nesse meio de comunicação, e é a Juliana Martins. Ela foi muito importante para mim. E sábado agora, por exemplo, eu vou num evento lá no Rio para realmente encontrar todas as especialistas em marca e lembrar de como foi bom, né? E ainda aprimorar mais conhecimento. Nossa, que legal. Você está falando de comunicação verbal e não verbal? Em 1990, eu participei de um projeto desse na faculdade. 90. Você tinha nascido, Lian? Nem eu. Não tinha nascido. Nem eu. Nem você. Nasci em 97. E foi foi um momento maravilhoso. A gente colocou o pessoal da fotografia do estúdio do meu pai. A gente fazia vídeos no estúdio, fazia fotos, falando de toda a comunicação verbal e não verbal. Dos cacófatos, das falhas. Gente, mas foi um dos projetos mais fantásticos da minha vida. Pena que a gente não tem nenhum registro dele assim. Perdemos o registro do vídeo. E foi uma amiga minha da faculdade que a gente fazia tradutor e intérprete, né, de inglês. Era uma faculdade na época. Nem existe essa faculdade mais, eu acho. E aí a gente fazendo, você falou agora, eu achei fantástico. Mas é isso, comunicação verbal e não verbal e a mista, né, que você colocou, que é quando ela se mistura. Antigamente não se falava de na personalidade, né, de personalidade, de gesticular, de propósito. Então ela mistura um pouco do seu jeito de ser, assim. Que legal, gente, uma jornalista que te deu essa mentoria. Ela era jornalista e largou também para ser fotógrafa. Então ela trouxe um pouco disso, né, desse aprendizado todo do jornalismo para fotografia. E aí a gente aprendeu muito sobre storytelling também, sabe? Uma coisa que as clientes gostam muito do meu trabalho é isso, de realmente contar uma história através da foto, de ter uma lógica ali, né, para as pessoas entenderem o que a gente está querendo comunicar. E eu sempre falo que o óbvio deve ser dito, porque a gente vive no nosso universo, no nosso mundinho, e aí tudo gira em torno do que a gente acha que está acontecendo. Então, o nosso cliente, às vezes, não entende, e 99% não entende do nosso universo. Então, o óbvio deve ser dito por isso, porque a pessoa, às vezes, ela não está entendendo o que você quer dizer, então você tem que mostrar o seu valor, né? A gente tem que deixar claro o porquê aquilo ali vale. E não falar com o cliente que o cliente está errado em achar que aquilo ali... não, tá muito caro. Mas você explicou o porquê que aquilo ali? Entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente peca muito em pôr essa responsabilidade pro cliente, né? Então, a gente tem que deixar óbvio, mostrar valor, tornar específico ali os processos, ter essa conexão com o cliente, porque aí gera afinidade, né? Gera uma conexão verdadeira. Estou impressionada com o seu profissionalismo. Eu tinha visto um pouco disso nas fotos, agora te conhecendo melhor, e o pessoal também te conhecendo melhor aqui. Que fantástico, parabéns, viu? Fico feliz, obrigada. Vai cada dia mais de vento em popa, né? Amém. Que seja mesmo. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, a gente volta no último bloco, tá bom? Perfeito, obrigada. Agora acertou! Sabe o que aconteceu? Porque eu tava numa position aqui meio complexa. Agora por isso que eu não bom. consegui, gente. Não é possível, né? Anos de prática. Bom, agora nós vamos no último bloco, né? Você lembra do Jô? Do programa do Jô? Lembra? Que o Fábio Porchat foi descoberto no programa do Jô. Exatamente. Eu assisti esse dia. Assistiu? Assisti. Olha só. Eu era uma fã, tanto que o programa O Café Delas tem a caneca e tudo mais, lembrando do Jô mesmo. Olha, do programa do Jô. Tá vendo? Tem toda uma referência, né? Que legal. Bom, agora eu queria que você contasse pra gente alguns casos divertidos que você viveu nos últimos anos. Sem expor nomes, logicamente, né? O que é, qual que foi vamos colocar um ensaio ou a fotografia mais inusitada que você já fez? Essa aí, do celular, de uma gestante do outro lado, eu já achei, assim, top. Nunca tinha visto isso. Mas qual que foi, assim, um caso mais divertido que você já viveu até hoje, que você lembra, assim?
Então, um caso recente que aconteceu, que eu achei, não no lugar divertido, assim, que eu achei gratificante pra mim, assim. Certo. Foi porque eu abri uma agenda lá em São Paulo pra fotografar. E aí uma cliente me conheceu pela internet, né? E eu falo que a internet conecta pessoas que a gente não imagina. E muita gente tem medo, fica com receio da internet, mas ela ajuda, né? E sim. É muito legal, conecta pessoas como nos conectou, né? Também. Isso mesmo. Mas aí, a Aline, que eu posso contar o nome dela, e ela foi do Rio pra São Paulo pra fotografar comigo. Certo. Então, eu saí de BH, fui pra São Paulo, e ela decidiu sair do Rio pra ir pra São Paulo fotografar comigo. Porque ela queria fazer as fotos, ela estava disposta a vir a BH, mas aí ela aproveitou a minha ida pra São Paulo, porque ela se reconhece com São Paulo. Como ela disse, linda e maravilhosa, ela falou assim, eu sou muito cosmopolita. Olha. Eu falei, gente, que nível, né? Aí ela foi e falou assim, eu amo São Paulo, moraria. Então, ao invés de ir pra BH, que eu já gostaria de ir, já iria, conheceria e tudo, vou pra São Paulo te ver e fotografar com você. Então, ela realmente foi só pra fazer as fotos comigo. Então, eu fiquei muito honrada. Olha. E a gente alugou um estúdio lindíssimo lá. Tinha uma vista maravilhosa, e a gente trocou muita ideia, e foi muito, muito legal, sabe? Realmente ver que o meu trabalho impacta a vida das pessoas. Que show. E ela te conheceu pela internet? Pela internet. No Instagram? No Instagram. Ou em algum grupo de mulheres? Não, no Instagram. Ela pesquisou fotógrafa e me achou. Gente. Muita gente me acha assim, sabia? E olha que eu não faço patrocinado, que eu tô precisando mudar isso. Deve ser o segundo nome seu no Instagram, você sabe o que é? Eu coloquei, né? Porque é estratégia de achar mesmo. O nomezinho embaixo do ícone. Ali são as palavras de busca na lupa. Coloquei fotógrafo. Eu ensino isso pros meus clientes. Mas marketing. é uma ótima, né? Ajuda pra caramba. Que bom. Foi muito bom, foi muito bom. E também o seu perfil é interessante. Depois, gente, visitam lá. Ela vai deixar para vocês daqui a pouco. O seu perfil é muito interessante porque as fotos são muito bonitas. Que bom. Né? Eu que sou fotógrafa, aposentada. Bem aposentada, mas tem a paixão da fotografia ainda, né? Tá, a família toda de fotógrafos. Minha irmã foi fotógrafa há 20 anos. Olha que essa legal. das Semijoias. Uhum. E quando eu bati o olho, eu falei, nossa... E quando eu vi que você era novinha, eu falei, gente, ela deve ter muito tempo que ela trabalha. Porque eu achei muito legal. Você usa muito bem as sombras também, gostei também. Gosto. Né? Gosto de usar luz natural, luz artificial, mas o meu ponto forte, assim, é essa verdade, sabe? O que eu gosto que as pessoas consigam se enxergar Sim. e ser reconhecida também, porque é uma coisa estranha, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, é você mesmo que tá ali naquela foto? Quando a pessoa vê a foto e não reconhece a pessoa pessoalmente. Então, eu não gosto desse ruído, né? Eu gosto que seja uma coisa verdadeira. Obviamente que vamos estar mais produzidas na internet. É normal. Mas porque você vai estar num ângulo favorável, numa luz favorável, numa pose direcionada. Mas com o tempo, né, quanto mais ensaio você fizer, quanto mais sessão, mais você se deixar ser vista, mais natural aquilo ali fica. Então, realmente, a pessoa às vezes se compara com uma modelo. Sim. Aí eu fico, gente, a pessoa trabalha com isso, né? Ela vive disso, ela tem 1000 anos de treinamento e tudo. Então, é até um pouco injusto, né? A gente, as mulheres principalmente, se compararem nesse lugar. Então, eu gosto muito de trazer essa verdade. Então, as pessoas falam muito do meu trabalho, da naturalidade, de realmente achar uma foto clássica, temporal ali, que realmente ela reconhece aquela pessoa ali naquela foto. Legal. Uma coisa que eu queria comentar contigo, quem está assistindo a gente sabe disso, porque a maioria hoje dos celulares, eles têm câmeras excelentes. Sim. Eu conheço alguns fotógrafos que vão fazer foto de evento, e às vezes ele leva o melhor celular que ele tem ali no momento e arrasa Paris, você nem descobriu que não era uma máquina fotográfica, né? E eu trabalho também com mobigrafia, né? Que é fotografia e vídeo com celular, com técnicas de fotografia, mas para quebrar o galho ali do empreendedorismo. Sim. Tirar foto de um objeto, tirar foto ali de um look imediato para colocar na internet e tal. Bom, você vê isso como uma ameaça? Como que você vê isso enquanto fotógrafo? Não vejo como ameaça. Eu vejo como agrega mesmo, né? Porque eu falo, infelizmente, as pessoas não vão me levar na mala pra Paris, né? Mas pode me levar, que eu vou adorar.
Então, eu acho, e eu até pensei também em fazer curso, assim, de fotografia com celular focado para empresárias. É uma coisa que tá no meu radar, sabe? Uhum. Porque literalmente não tem como, se a pessoa não manter aquela estrutura que a gente construiu, vai dar um ruído. Então ela tem que manter uma linha, né? Ela tem que manter uma qualidade de postagem. Então eu acho muito legal, e equipamento não é tudo, né? Uhum. Então, de nada adianta a pessoa ter uma câmera sensacional, um celular sensacional, se ela não tiver o olhar, se ela não tiver a técnica, se ela não tiver a humanidade de reconhecer como que a pessoa quer ser vista, como ela quer transparecer para as pessoas. Então, eu não acho, porque equipamento nunca fez e nunca vai fazer profissional. É muito mais o lado não técnico da pessoa. Você pode ter o equipamento que for. E hoje em dia as pessoas às vezes me perguntam, falam assim, o que você acha? Eu compro uma câmera para fazer bastidores ou eu compro um celular? Uhum. Aí eu fico, olha, a câmera você precisa de um notebook também. Então, você precisa de uma câmera, precisa de uma lente, de um cartão, de uma bateria, de um LED, de uma luz, de um flash, de um computador com uma boa placa de vídeo. Sim. Então, não é pouca coisa, sabe? Uhum. E aí, a pessoa que quer uma praticidade, né, quer postar rápido, ela tá começando, e para ela treinar o olhar dela, às vezes eu até recomendo mais o celular, sabe? Porque aí ela consegue investir em uma coisa, mas aí ela tem que saber. Então não adianta, assim, se ela tem só o celular, já resolve? Não resolve, ela tem que aprender a enquadrar direito, a usar o ângulo, a usar a luz, a entender aonde ela vai editar aquela foto, se ela vai editar, se ela não vai, se ela vai escrever legenda, se ela vai só postar um negócio. Então tem muita coisa para aprender além do equipamento. Então eu não acho que é ameaça de forma nenhuma. E eu sabia que você não achava. Mas eu tinha que, né? Isso mesmo. E eu penso da mesma forma como você, porque o celular hoje, ele te dá o urgente. Sim. Né? Você não precisa ter muita técnica. A gente até ensina na mobigrafia usar um pouco das técnicas da fotografia como o olho do fotógrafo mesmo. Sim. E isso auxilia, porque você já tem as linhas de grade ali na própria câmera, a maioria deles tem, Sim. Então facilita pelo menos o posicionamento de objeto. Isso, mas se tiver a grade e ninguém tiver ensinado a usar, não adianta. Como, né? Tem gente então, que nem sabe para que serve. Exatamente. Né? Fala que tá só atrapalhando. Eu sou essa pessoa aí. E aí eu tiro vocês fotógrafos, né, que hoje eu conheço alguns assim sensacionais, conheço outra mulher também muito boa também. E aí eu vejo que vocês aplicam um serviço mais de exclusividade, que é um serviço para deixar para posteridade. Eu vejo assim, porque requer muito estudo, investimento em material, investimento em qualificação. Sim. Então, mas tem uma coisa interessante que eu vejo nisso tudo. Hoje, para você ter um ensaio fotográfico como uma profissional como você, é mais acessível financeiramente. E por que você acredita que está assim? Agora eu te peguei. Gente, nada aqui é programado, tá? É tudo em cima da hora mesmo, é ao vivo. Então, eu acho que tá mais acessível porque a gente tá se colocando nesse lugar, né? De, tipo assim, ter mais conexão com as pessoas, de estar mais próximo, de entender que, igual no meu caso de fotografia de empresários, ela não vai fazer uma foto e daqui a 10 anos ela vai voltar. Certo. Então, ela precisa de uma recorrência maior, então eu acredito que seja pela recorrência, assim. Então, a pessoa, ela faz o ensaio agora, e aí ela vai ter um lançamento de um produto, ela vai ter uma palestra, ela vai participar de um podcast, ela vai ter a confraternização com as clientes dela, com a empresa dela. Então, a recorrência, essa necessidade da memória, da divulgação, é muito maior. Então, eu acho que ajuda, né, a pessoa a ter essa afinidade ali e essa recorrência maior. Agora eu vou te fazer uma última perguntinha, porque o nosso programa está quase acabando. Dentro ainda da questão da fotografia, né? Vamos lá, suponha que você fez um ensaio show. Você separou ali umas 50 fotos.
tá? A gente sabe que o Instagram hoje, principalmente o Instagram, que é um ambiente que é Instagram, né? Que era um ambiente só de fotografias e virou vídeo. Sim. Devido ao mercado, que nós já sabemos o que aconteceu. Você se incomoda de pegar suas fotos e transformar em vídeo, colocar uma música de fundo ali para melhorar o engajamento ali do seu cliente? Não. Ou não se preocupa com isso? Não, de forma nenhuma. Até durante a sessão eu faço alguns vídeos, sabe? Já faz, né? Faço vídeos, tenho equipe de vídeo também. É? Então a gente pode fazer no mesmo momento, para aproveitar o tempo, né? Isso. A vida da empresária é muito corrida. Então a gente aproveita, faz foto, faz vídeo ao mesmo tempo, porque aí aproveita aquele look, aquele cenário. Então a gente faz essa diversidade, porque a foto tem a sua necessidade e o vídeo também. Então o vídeo com a fala gravada é muito interessante. O patrocinado, né, o vídeo criativo para patrocinado é outro tipo de vídeo e também é muito legal. Então, são intuitos diferentes e todos eles se abraçam, né? Todos eles são necessários. E o interessante é que você trabalha com um serviço que ele representa muito bem o marketing 6.0, que é o marketing da imersão e da experiência. Porque, gente, participar de um ensaio fotográfico é diferente. É. Antigamente, a gente participava com meu pai na sala, aí ele tinha sombrinhas com as luzes, né? E a gente ficava lá num sofá o dia inteiro trocando de roupa e ele tirando foto da gente. Estúdio não era muito complexo você montar um estúdio, né? O valor era muito alto. E logo depois ele conseguiu montar, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Que daqui a pouco eu vou pedir seus contatos, tá? Eu gostaria de dizer que a fotografia é uma área muito, muito interessante. Ela conecta, ela transforma a vida das pessoas. Ela traz à tona o melhor da pessoa. Então, eu gosto muito de conectar, de conhecer a história, de ver a fundo o que a pessoa é e o que ela quer transmitir. Então, recomendo, façam uma sessão, se dedicam esse tempo. Porque é um tempo de qualidade, é um autoconhecimento muito, muito interessante e é realmente explorar o seu universo, tornar óbvio aquilo que gira em torno de você, aquilo que você mais ama. É um movimento bem inspirador, assim, eu gosto muito. Menina, Elian, você ouviu, né, Elian? Alto nível, né, filho? Subiu a régua. Bom, muito obrigada pela sua presença. Queria agora que você deixasse seus contatos pro pessoal. Quais você quer deixar? Instagram, WhatsApp? Fica à vontade. Perfeito. Meu Instagram é @LarissaDePaulaFoto e o meu WhatsApp é 319-9456-9428. Esse é o WhatsApp do meu time de atendimento e aí vocês conseguem tirar algumas dúvidas, pedir orçamento, porque eu tenho certeza que em algum momento vai precisar do meu trabalho ou da minha equipe, né? Pra gente realmente cobrir essas demandas e alavancar a sua carreira. Legal demais. Bom, essa entrevista, ela vai chegar primeiro no Instagram, depois ela vai para o YouTube, Spotify, em áudio. O Café Delas no Instagram é o Café Delas Pessoas. O meu pessoal, onde eu trabalho com suplementos e trato do lipedema, é Lore BHMG. E também tem a minha empresa, que é a Reinice, de reinar a si mesmo, Reinice_oficial. Deixa eu te dar a mãozinha aqui, nós estamos meio longe. Amei, muito obrigada. Felicidades para você e parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigada. Sucesso. Para nós. Então, gente. Um brinde. Até o próximo Café Delas.